Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem, sadios, com bastante saúde. Saudade de vocês, muita saudade de vocês. Mas a gente continua, né? Nossa caminhada com as nossas aulas online. E hoje eu trouxe para vocês um tema muito legal, que é bom a gente estar discutindo também, e faz parte das regrinhas, né, da qualidade de vida, que é a importância da água, né? A importância da gente se hidratar. A gente precisa se hidratar, a gente precisa repor líquido. Nosso corpo, ele tem essa necessidade fisiológica. Muitas vezes a gente acaba no dia a dia esquecendo de tomar um copo d'água, e isso pode acarretar alguns danos, alguns malefícios à nossa saúde, e a gente precisa entender a importância da gente estar sempre repondo, porque a gente perde, certo? Então, para a gente começar a entender o porquê que a gente tem que repor, a gente tem que entender que o nosso corpo, ele é composto de água, né? A maior parte do nosso corpo, a composição é de água. Então, a gente precisa entender que a água é o principal componente do nosso corpo. A maior parte dele é composto de água, 60% mais ou menos do nosso corpo, do nosso peso corporal, é, é água. E a água, ela é responsável por algumas funções no nosso corpo. E a gente precisa entender isso. A água, ela é essencial para a gente. Ela faz parte, como eu já falei, de algumas funções. Ela transporta os alimentos que a gente come. Quem faz esse transporte de alimento para aonde precisa chegar, né, é a água. Ela transporta alimentos, ela transporta oxigênio e os sais minerais, além de estar presente em todas as secreções. Então, nosso corpo ele tem que ter líquido, como secreções como suor e lágrima, o sangue, o plasma, né? Nas articulações, no sistema respiratório, digestivo, nervoso, na urina e na pele. Todos esses componentes, a água está presente. Olha só que responsabilidade nossa de ter que estar bebendo água. E a gente tem que entender que essa hidratação ela é fundamental para o nosso sistema, né, para o nosso funcionamento, para a nossa fisiologia, o funcionamento do nosso corpo. Um ser humano ele pode ficar dias, semanas sem se alimentar, sem comer, mas ele não consegue passar mais de 3 a 5 dias sem beber água. Se acontecer isso, com certeza o corpo vai vir a óbito. A pessoa não consegue ficar sem ingerir líquidos, isso é fatal. Alguns especialistas garantem que a gente precisa beber água no mínimo 2,5 litros por dia. Quando a pessoa está com sede, o sede é exatamente o termômetro para medir a nossa necessidade de se hidratar. A gente sabe que o nosso corpo ele sinaliza que ele está precisando de água através da nossa sede, da vontade de beber água. Então, ele está com sede, bebe água. Como o corpo não produz água, ela precisa ser reposta para que o organismo funcione regularmente. Esse processo se chama hidratação. Então, hidratação é quando a gente repõe água para que o nosso organismo funcione normalmente. Existem alguns fatores que diferenciam uma pessoa da outra, essa quantidade de água que o nosso corpo compõe. Por exemplo, a mulher não é 60%, a mulher é 55%, porque ela tem mais massa gorda que o homem, né? E a gente já sempre ouviu falar que a mulher retém líquido. Outro fator também é a idade. Quanto mais velho a gente vai ficando, maior é essa redução de água. Então, a gente tem que também estar atento à questão da idade. Por exemplo, um bebê, tá aqui, ó, o bebê ele é composto de 80% de líquido. O feto, 100%. Então, quanto mais você vai envelhecendo, menor é a sua quantidade de água, maior é a redução dessa água. Quantidade de gordura no corpo também, por exemplo, uma pessoa obesa que possui uma quantidade imensa de tecido adiposo, ela também tem menos
água em seu peso total, em seu peso corporal. A água é ela que, como eu já falei, é ela que transporta, distribui o sangue para o resto do corpo. Olha quantas funções a água tem. E a gente perde água de diversas formas. Então, se a gente perde água, a gente tem que repor. Então, quais são essas formas de a gente perder água? A gente perde através da urina, porque todo líquido, né, que é tóxico, que não faz bem para o nosso corpo, os rins, que é o principal órgão, filtra, e o que não serve a gente elimina através da urina. Então a gente perde também na urina. A gente perde no suor. O suor ele é responsável pela temperatura do nosso corpo. Então, se a gente perde água também no suor, fazendo atividade física, olha só como é importante a gente fazer atividade física e repor líquido, porque a gente perde líquido também no suor. Nas fezes, a mesma coisa que acontece na urina, tudo que não faz bem no nosso organismo, que não presta para o nosso organismo, a gente elimina através das fezes. E as fezes também a gente perde líquido, perde água. E na respiração, não sei se você percebe, se a gente botar a mão assim na frente, a gente percebe que fica úmido. Até com essa questão da máscara, a gente respirando, a gente vai perdendo líquido também. Então, é necessário essa reposição. Toda a água eliminada, ela vai fazer falta mais tarde para o nosso organismo. Por isso a importância dessa reposição, né? E a importância da gente sentir sede, porque se a gente sente sede, é porque o organismo está precisando de água. E a eliminação dessa água pelo organismo deve ser menor que a quantidade de água ingerida. Então, a gente tem que beber mais água do que a água que a gente perde diariamente, porque para isso a gente precisa ter esse equilíbrio hídrico. Então, a gente tem que estar atento a essa eliminação de água no nosso organismo. Então, gente, o que acontece se a gente tiver se a gente não tiver esse equilíbrio hídrico? Se a gente não conseguir fazer essa reposição da forma que a gente tem que fazer, se a gente começar a perder mais líquido do que repõe, o que acontece no nosso organismo? Deixar de beber água durante dias ocasiona o quê? Desidratação. E a desidratação pode abrir um leque para outros problemas, como diabetes, colesterol alto, problemas de pele, problemas digestivos, cansaço, prisão de ventre. Olha como a água é importante, a gente nem tem essa noção, né? E quando a gente está com muita sede também, boca seca, pele seca, olhos fundos, ausência ou pequena produção de lágrima, diminuição do suor, sono, muito sono, dor de cabeça, cansaço, fraqueza e tortura podem ser sintomas, olha só, os sintomas da desidratação. Então, a gente tem que estar atento a esses sintomas, que pode ser que a gente não esteja com o corpo hidratado. E uma coisa que a gente precisa saber, que a água, sendo um solvente universal, ele fornece os nutrientes para todo o nosso corpo, regula a temperatura e lubrifica ossos e articulações. Então, gente, vamos beber bastante líquido, porque faz parte da nossa fisiologia, do funcionamento do nosso corpo. Para que o nosso corpo funcione bem, não adianta só a gente ter uma alimentação saudável, a gente precisa também se hidratar e repor, fazer a reposição de líquidos, ok? Um beijo para vocês. Eu passei uma atividade para vocês fazerem, vocês mandam para o meu e-mail para a gente seguir nossa rotina. Semana passada eu não passei a atividade de registro, mas essa semana eu vou passar, tá bom? Beijos, ficam com Deus.